nome sobre esse nome. Esse nome está acima de todos os nomes. Sim. E o nome de Jesus está acima desse nome, depressão. Sim. E como está? Conta pra gente um pouquinho, porque assim, eu tive a minha experiência e eu também tive que ajudar a Beth, esposa, a passar, né? Passei com ela um ano lutando com isso, com a Beth. Eu tive quase um ano lutando com isso. E às vezes alguém fala assim, nossa, mas você pastor, você ministro de louvor, como pode? Será que alguém assim nessa patente pode passar por isso? Não, depressão não é coisa para crente. Depressão não é. Isso é uma bobagem, uma falta de sensibilidade, de conhecimento, não é? Porque a gente sabe que a depressão ela é uma doença. A gente sabe que é muito sério isso, não é? E ela tem algumas causas. E a gente vai conversar um pouquinho aqui, né? Porque você teve uma experiência, eu tive outra, a Beth teve outra experiência. E fala um pouquinho pra gente, né? Como que você começou assim, a identificar isso? Ou demorou para você sacar que você estava mal pra caramba? Como que foi? Conta um pouquinho da sua experiência. A depressão em si, ela não tem um exame muito, né? Você faz um exame de sangue, tá com depressão. Não. A depressão no Brasil, eu até estava conversando com o psiquiatra, e ele falou que estudos sobre depressão aqui no Brasil é muito novo, né? Então existe muita coisa ainda para desvendar para descobrir sobre a depressão, né? E eu lembro que um dia, saindo do serviço, foi um dia estressante, mas nada anormal, né? Um dia comum de trabalho. Aquele dia tinha sido estressante. E eu já percebi que eu estava indo embora já estranho, já. E cheguei em casa, e os dias foram ficando diferentes, não foram normais. E consequentemente, fui ficando triste, a tristeza foi aumentando. Ficar triste um dia ou dois é até normal, né? Mas quando a tristeza passa de uma semana, 2 semanas, aí já é um forte indício de alguma coisa está errada. E por eu sempre nascer eu nasci no berço evangélico, e dificilmente em igrejas tradicionais se falava sobre essa doença. Porque, na verdade, não se falava nada, na verdade, né? Não. Psicólogo, um crente ir no psicólogo, um crente ir num psiquiatra, não. Normalmente se falavam até um preconceito que muitos anos os psiquiatras foram levando, que psiquiatra é médico para louco. A mesma coisa que psicólogo, né? Eu lembro quando eu comecei a fazer psicologia e a gente falava isso, né? Muitas pessoas têm essa resistência. Você pensa assim, né? Você precisa ir no psicólogo. Mas eu não tô louco, né? E aí eu fui percebendo que os sintomas continuam aumentando, e aí aí começou a aumentar pensamentos de pensamentos negativos, e aí eu falei, eu não tô bem. E por ser cristão, eu falei, eu tô enfrentando uma batalha espiritual. Eu vou jejuar. Que é o que parece no início. Assim, pensamentos negativos, pensamento de morte, calma aí. Poxa, por quê? Era tudo novo para mim, eu nunca tinha enfrentado nada assim. E aí eu fui buscar em Deus, eu falei, Deus, o que é? O que tá acontecendo? Me ajuda. Só que isso, a gente sabe que uma batalha, ela tem um início e tem um fim. Só que eu comecei a ver que, 1 mês já, 2 meses, calma aí, não é mais uma batalha espiritual. E aí foi aí que eu
foi procurar ajuda. Que aí é um ponto muito importante. É procurar ajuda. Porque eu percebi que eu não estava bem. Eu falei, calma aí, tem alguma coisa fora do normal. Né? Foi aí que a comunicação, eu até conversei com a minha esposa, eu lembro no início, e aí a gente foi procurar vocês. Né? Eu lembro que tinha os cultos com a pastora Lourdinha até na época, né, culto de quinta-feira à tarde, eu não estava conseguindo trabalhar. A minha concentração já não existia mais. Né? Eu conseguia me concentrar para trabalhar. Poxa, dava crises de ansiedade, conseguia ficar em lugar fechado, assim, era algo assustador, assim, né? Porque é uma guerra interior. Não tá acontecendo lá fora, mas é uma guerra na mente, né? Uma coisa anormal, assim. E foi aí que eu procurei ajuda. E glória a Deus pela vida de vocês. Vocês foram uma peça fundamental, me ajudou muito, porque logo identificaram, Rafael, isso não é espiritual. Isso pode ser hormonal, que é o que a gente vai falar um pouquinho, né? Pode ser hormonal. Eu comecei a fazer um tratamento com o Dr. Luiz, e aí depois com o Sérgio, psicólogo. O Sérgio, psicólogo, o Sérgio Mascoli, né? Excelente, me encaminhou para um psiquiatra, com o Dr. José Luiz Nora. E aí o desafio para mim foi vencer a religiosidade. Porque a gente foi por muito tempo ensinado que cristão vence tudo em oração. Eu creio muito na oração. Eu também creio. Muito. Foi a primeira arma que eu usei. Foi o jejum e a oração. Foi essas armas que eu usei. Então, só que essa alternativa de procurar médico foi vencer a religiosidade. Foi um desafio, porque eu falei, será que eu tô com falta de fé? Será que eu sou crente de verdade? Será que eu acredito em Jesus mesmo? Porque eu tô indo no psicólogo. Eu sempre ouvi que o Deus é médico dos médicos. Então foi esse um desafio. E, poxa, aos poucos foi. E glória a Deus que todos esses médicos, desde o doutor Sérgio, o Luiz, né? Doutor Sérgio, psicólogo, até o psiquiatra, todos cristãos. Então, poxa, a minha mente abriu de uma maneira incrível, assim, para essa área, e essa religiosidade caiu por terra, né? Glória a Deus por tudo isso. E um bom tempo eu fiz um tratamento hormonal, e depois eu fui para o tratamento, porque era um pouco mais grave, não era só o hormonal, né? Então era um pouco mais grave. Eu fui encaminhado para um psiquiatra, e há um bom tempo eu faço já uso do antidepressivo. Hoje, não tem comparação. Isso, assim, hoje, graças a Deus, estou muito melhor. Consigo fazer as coisas com mais clareza. Hoje eu tenho mais foco. Né? Claro, mas eu tive que tomar várias atitudes, né? Que é o que a gente vai conversar aqui. Né? As atitudes que tomar, que não é só o medicamento. Né? A sua rotina, seu dia a dia tem que mudar, né? Cara, e um crente passar por depressão não é vergonhoso. Não é vergonhoso. Alguém chegar para um pastor e dizer, pastor, eu não estou bem. É claro que existem pessoas que elas não têm esse manejo e esse olhar, não é? Talvez por falta de conhecimento. Não vamos dizer que a pessoa é ignorante, não é? Mas é a falta de conhecimento e daquilo que ela aprendeu. Então, assim, antigamente, como você disse, nós olhávamos para alguém com depressão e, vixe, vamos orar. Vem aqui, vamos fazer campanha de oração, porque isso aí não é de Deus, não. Depressão é coisa do demônio. E aí a gente começa a se aprofundar um pouco mais no assunto, porque quando a gente passa pelo processo, aí a gente vai buscar aprender mais sobre isso. Diferente de alguém que nunca passou por isso. Que nunca teve que ajudar alguém dentro da sua própria casa, porque as coisas mudam. Então, quando eu passei pela minha depressão, eu não tinha a Beth, mas quando eu estava casado com a Beth e a Beth passou por isso,
eu sabia que era sério. Eu sabia que... Por quê? A depressão pode ser do fator psicológico, não é? Sim. Por quê? Às vezes você passou por uma perda muito grande. Perdeu um ente querido, passou por um momento difícil no casamento, o casamento rompeu, não é? De repente você estava construindo algo, empreendendo e de repente desmoronou, foi à falência, o sócio traiu, enfim. E aí você se deprimiu por causa disso e você começou a ter um novo padrão de pensamento, de ação, de atitude, e aquilo foi o start, né? Foi o gatilho para essa depressão. Então, às vezes a gente pergunta, eu lembro quando a gente conversou, eu falei assim, Rafa, você passou por algum momento, por algum trauma, passou porque a gente vai conversando. Porque eu quero entender, porque eu sei que, poxa, o Rafa é homem de Deus. Você chegou para mim já falando assim, pastor, eu já orei, já jejuei e não saiu, não é? Então, eu queria que você me ajudasse e tal. Eu lembro quando você procurou a gente. E aí a gente faz essa pergunta, você passou por algum momento? Não é? Tem alguma coisa que te aborreceu? Não é? Nada, tá tudo bem, não é? Tem tudo. E às vezes isso piora, né? Porque às vezes você olha assim, poxa, eu tô bem casado, tenho filhos maravilhosos, tenho uma boa casa. Por que eu tô passando por isso? E às vezes isso acaba piorando, porque a gente fala, poxa, eu não tenho motivo. Só que aí você vê que tem a questão psicológica, tem a questão espiritual, porque a gente não descarta. Não, de forma alguma, não é? De forma alguma a gente descarta a questão espiritual, setas, porque o inimigo ataca a nossa mente com setas. Só que a gente não pode esquecer a parte orgânica, porque nós somos um sistema, tudo interligado, os neurônios. Então, há algo chamado sinapse, que a gente aprende na neurociência, e que nessas sinapses eles trocam química. E se falta alguma coisa, tipo, falta serotonina, endorfina, cara, isso te abaixa a energia. E você, poxa, por que eu tô assim? Né? No meu processo, eu passei por um momento muito difícil, muito difícil. E aquilo lá era uma luta, né? Porque eu estava entregando os pontos para aquela batalha. E, ao mesmo tempo, estava do outro lado, não, eu preciso vencer isso. Eu passei, poxa, emagreci 42 quilos em 6 meses. Nossa. Não tinha fome, não tinha sono, não é? Mas aquela tristeza, aquele negócio, ficava em claro. Cada um sente de uma forma, não é? A Beth já foi diferente, ela ficou na cama, não queria sair da cama, ela queria tudo escuro. Eu falei, meu Deus do céu, não tinha prazer para nada, ia para a igreja, só que naquela dificuldade, naquela luta, e a gente orando, e a gente, meu Deus do céu, e ela resistindo também para tomar medicamentos, e ela daí precisou tomar medicamentos, tomou tarja preta, até que veio realmente o Espírito Santo tocando nela. Eu lembro que a gente estava num acampamento, Rafa, dos jovens, e eu estava ministrando e ela estava na cama, cara. Ela estava na cama, né? E com Rivotril, com outros remédios lá, que eu nem lembro o nome, vários ali do lado, ali, né? Porque ela estava à base de remédio. E um retiro cheio de jovens, alegre pra caramba. Eu lá, né, entre a minha esposa e ali tendo que trabalhar, tendo que servir as pessoas. E aí você precisa de muita resiliência nesse momento, né? De administrar isso, de entender. Sim. Porque a coisa terrível é quando você encontra alguém que está em depressão, passando por isso, você, nossa, isso é fraqueza, hora que passa, né? Cara, não, tem gente que tem a vida pior do que a sua. Cara, tudo isso daí piora a vida da pessoa. Né? Rafa, olha só, você tem uma família perfeita, daí isso piora. Não fala isso, pelo amor de Deus. Eu quando... Para mim realmente saber o porquê que eu estava passando por tudo isso aí, foi quando eu passei com o Dr. Sérgio, né, Mascoli, psicólogo. E eu contei a minha vida para ele. E
a depressão sempre tem, né, uma causa, né? Tipo assim, sempre tem um ponto de partida, né? Claro, lógico. Nunca acontece nada. Pode acontecer, tipo assim, a pessoa ficou sem vitamina D, ficou com hormônio abaixo, pode acontecer, mas sempre tem um motivo, né? E até contando um pouquinho da minha história, poxa, eu comentei isso, eu acho, com o senhor já. Eu tenho uma cena gravada na minha mente, onde eu estava numa cozinha, olhando para cima e vendo um homem e uma mulher conversando, e esse homem pegava a mala e ia embora em um dia chuvoso, numa noite chuvosa. Uhum. E era uma cena que por muitos anos eu não entendia. Uhum. E um dia eu perguntei para minha mãe, porque minha mãe e meu pai eles são divorciados. Uhum. E eu perguntei para minha mãe, falei, mãe, posso te contar uma coisa? Eu contei para ela essa cena, né? Eu falei, mãe, ó. E minha mãe olhou para mim e falou, Rafael, esse dia foi quando seu pai foi embora. Aí eu falei, poxa mãe, mas quantos anos eu tinha? Ela falou, você tinha 3 anos de idade. Então, eu falei, caramba, 3 anos de idade eu já tinha isso marcado. Lógico, a ausência do meu pai foi muito difícil, por quê? Porque minha irmã tem problema de saúde e minha mãe ficou muitos anos cuidando dela. Eu não lembro por quem eu fui criado. Eu não fui criado, né? Não lembro por quem, realmente eu não lembro quem me educou, Então eu tive muita dificuldade. Até o ponto, aos 11 anos de idade eu aceitei a Jesus. Poxa, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Só que passou um tempo, eu descobri que Deus, ele é nosso pai. Uhum. Poxa, 13, 14 anos. E entrou um conflito na minha mente. Falei, caramba, será que Deus também vai pegar a mala dele e vai embora, que nem meu pai foi? Jesus. Na minha adolescência, então isso foi um momento muito crítico para mim. Porque a psicologia, ela prova isso, né? Que você, né, assemelha... Isso se chama transferência. Você vai transferindo, né, o seu trauma com o seu pai para Deus. Tipo assim, seu pai foi um carrasco, você fala, Deus vai ser um carrasco. Meu pai foi embora, Deus também vai me abandonar em algum momento. Então eu preferia chamar Deus de Deus do que chamar Deus de pai. Pra mim era... Poxa, no meu início do casamento, quando eu me casei, também eu tive um desafio, porque eu fui criado com 2 mulheres. Uhum. Eu não tive essa figura paterna, então, para mim foi como que é ser um esposo dentro de casa? Uhum. Então, no começo do nosso casamento, a gente teve muitos conflitos, porque eu não sabia como agir. Eu não sabia como que eu... Então, isso para mim trouxe várias consequências. Então, imagina, tudo isso. Então, chegou um ponto porque a depressão é excesso de passado, né? É isso mesmo. Então, eu fui... E eu nunca passei por um psicólogo, nunca tinha contado isso para ninguém. Então, eu tinha guardado tudo isso. Comecei a trabalhar mas muito cedo mesmo, não porque eu queria, mas era porque era necessitável dentro de casa. Minha mãe trabalhava sozinha. Então, poxa, era muita responsabilidade para uma criança, né? Então, isso foi gerando muitos conflitos dentro de mim. E no começo do meu casamento tive essa dificuldade também de como agir como marido, porque não tinha figura paterna, minha mãe não teve outro relacionamento. Então, aos meus 24 anos, por um simples estresse na empresa, estourou. Né? Então, foi a última gota assim, que me... Então, a partir desse dia, eu já vi que, não estou bem. Aí eu vi que foi muito difícil. Então, aí eu percebi, fui procurar ajuda. Então, é realmente isso. É muito importante, principalmente, procurar ajuda. Eu queria muito ter conseguido essa ajuda antes. Eu queria muito ter passado com um psicólogo. Eu queria muito ter conversado com alguém. Mas eu não tinha ninguém. Eu não tinha como conversar isso com alguém. Né? Então, era muito... Porque os meus familiares todos, apóstolo, de todos os meus tios, todos são divorciados. Olha. Todos. Não tem ninguém assim que pudesse, poxa, pra quem eu procurar ajuda? E falei, então eu sempre guardei tudo muito pra mim. Eu sempre fui muito, sempre recebendo, sempre ouvindo e, sabe,
chegou uma hora que, infelizmente, explodiu, né? Que foi a depressão, onde trouxe esse mal todo aí, que só Deus mesmo para ter misericórdia, só Deus, porque não é fácil, mas glória a Deus que Deus, mesmo com tudo isso, Deus, ele nunca nos desamparou. Poxa, ele sempre esteve comigo, sempre me ajudando, e tem até vou até ler um versículo aqui, ó, em Mateus 28, no último versículo diz assim, no versículo 20, Mateus capítulo 28, versículo 20. Ele diz assim, ó, ensinando-nos, antes de Jesus, né, subir aos céus, ele fala, ensinando-nos a guardar todas essas coisas que vos tenho ordenado. E essa parte fala muito comigo, ele diz assim, ó, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então isso me sustentou. Então isso me fez falar, não, Deus está comigo. Não, Jesus, Deus está comigo, eu vou vencer isso. Eu vou vencer. Aí eu fui fazer, aí eu entendi que não era só oração. Eu cria. Eu tinha essa certeza que Deus, ele poderia me curar. Eu falei, não, Deus, eu creio que o Senhor pode me curar. Mas, e aí? Deus não me curou. Então eu entendi, falei, não, eu tenho que fazer. Então, se Deus não me curou, então eu tenho que fazer a minha parte. E eu creio que vai me ajudar a fazer. Porque eu creio que Deus, ele pode instantaneamente curar alguém. Pode, a gente sabe disso. Mas também, e se ele não quiser? Então, não, então eu vou fazer a minha parte. Então eu fui atrás de médico, poxa, fui conversar com vocês, poxa, eu quero agradecer muito a Deus pela vida de vocês, pelos pastores, por essa mente, porque vocês passaram, como o Senhor passou por isso, então é diferente conversar, né? A gente sabe que envolve muitas outras coisas, então abriu a minha mente, foi aí que eu procurei ajuda, foi aí que eu procurei conversar, me abrir mais. Poxa, eu nunca tinha feito isso. Então, esse fardo de cima de mim foi a melhor coisa que houve. E aí começou alguns processos. Esse processo de tirar tudo aquilo que estava dentro de mim, né? Comecei a tomar medicamento, passei com o Dr. Luiz Mascoli, poxa, tratei a parte hormonal, foi muito bom. Equilibrou tudo. Tinha equilibrado. Poxa, mas ainda eu percebi, eu falei, melhorou bastante, mas ainda não estou bem. Aí foi quando eu fui com o Dr. Sérgio, psicólogo, ele falou, os sintomas que você está me falando não é mais hormonal. Aí é depressão mesmo. E a depressão, ela tem graus, né, tem leve, moderada e crônica. E a minha estava já no nível moderado. Eu falei, moderado, eu já tô desse jeito. Aí eu comecei a interceder e orar por aqueles que estão no crônico. São pessoas... Por isso que, poxa, só quem passou pela depressão sabe que uma pessoa, quando ela se mata, a gente entende um pouquinho, né? A gente sabe que é uma dor que a pessoa está sentindo. Ela quer tirar a dor dela, né? Ela quer tirar a dor dela, né? Ela quer acabar com aquele sofrimento. Sim. E aí vem o inimigo realmente e lança as setas. É isso mesmo, faz isso mesmo, acaba com a tua vida. Né? E aí te enche de entulho, né? O coração, tua mente, de sujeira. E aí você acaba não se vendo mais como Deus te vê. E aí você tem problema com a sua autoimagem, você tem problema de baixa autoestima. Aí você se sente, né, o cocô da formiguinha, e aí você vai, né, indo, e aquilo vai fazendo você sofrer cada vez mais. Você não tem energia. Uma das coisas que a depressão faz, ela tira a sua energia. Ela tira o prazer das coisas que você tinha prazer. Verdade. Totalmente. Você você vai para o trabalho porque você sabe que você tem contas para pagar, mas se você não pudesse ir, você não iria. E o seu trabalho acaba não rendendo. Então, ministerialmente, da mesma forma. Né? Ministerialmente. E se a gente for olhar para a Bíblia, né, quantos já não passaram por isso? Então, assim, a gente sabe que Elias passou por depressão. Né? No momento em que Jezabel... Porque ele vem de um auge,
né? De um auge, de um uau, né? Derrubei 450 profetas, o fogo desceu, tal. Mas ele está naquele momento de euforia. E quando a gente está nesse momento de uau, a gente esquece de colocar as nossas proteções. Sim, e aí o verdade. inimigo vem, não é? E ataca. E aí ele recebe uma mensagem que fez com que ele se abatesse. Né? Verdade. Elias, como assim? Olha o que você viveu, olha só, o fogo desceu, como você está aí agora debaixo desse pé de zimbro, pedindo para Deus te matar. Então, assim, ele passou por depressão. Jeremias passou por depressão. Ele viu o que Israel estava passando. Ele foi, né, ali atacado, ele foi jogado numa cisterna. Na Bíblia, a gente vê Jeremias como um profeta chorão, e a gente vê que ele passou por esse momento realmente de aflição de alma. A gente vê Jó passando, não é? Tipo assim, ele não tinha ânimo, né? Não tinha ânimo na alma dele. Ele fala isso. E a gente vê Davi, quantos salmos Davi não abriu o coração. Sabe o que eu amo na Bíblia? É que a Bíblia não esconde nada. A Bíblia não esconde, sabe, as vitórias e as derrotas. A Bíblia não esconde a força e nem a fraqueza. Então, assim, você lê, e é tão humano isso, porque a gente se identifica com essas pessoas. Né? Poxa vida, Davi. Eu separei aqui, né? Tem um salmo de Davi, o 142, o versículo 7, que diz assim: olha, tira-me da prisão para que eu te dê graças. Que prisão é essa? O que estava impedindo ele de agradecer? O que estava impedindo ele de louvar a Deus? Me tira dessa prisão. É prisão de alma. É prisão de sentimento. Sabe? Sim. Então, assim, não é vergonha a gente passar por depressão. E a gente precisa buscar ajuda. Sim. É importante abrir o coração. Porque, às vezes, se alguém em casa não está entendendo você, porque nem todo mundo é obrigado a te entender. Não é? Nem todo mundo tem um manejo. Porque é uma doença muito confusa. Uhum. Para quem nunca passou isso, você começa a pensar naquilo que você está pensando, você fala, meu, cara, eu tô ficando louco, meu. Uhum. Aí você vai contar isso para alguém, a pessoa, tá ficando louco, tá tudo bem, como assim? Não. Então, nem todo mundo vai entender. Não. Difícil. E às vezes, até mesmo o pastor, às vezes não tem um manejo, né? Então, assim, a gente não pode culpar, mas algumas pessoas que convivem com pessoas com depressão, elas precisam, então, entender uma coisa. Tem algumas coisas que você não deve falar para alguém que está em depressão, né? Você tem que orar mais. Fala isso. Né? Olha, você tem uma vida tão boa, olha quantas pessoas que não têm o que você tem. Só piora a situação. Não é? Só piora. A gente precisa levar a pessoa a confiar em Deus, né? A confiar no Senhor. O Salmo 125 é um salmo lindo, né? Que diz: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Esse é um salmo que a gente precisa agarrar ele e falar assim: Deus, eu confio em ti. Né? Ainda que o meu coração esteja estremecendo, ainda que eu não esteja entendendo o que está acontecendo, Senhor, eu confio em ti. Por isso que é muito importante, se a pessoa identificou isso nela ou em outra pessoa, tentar falar com a pessoa certa. Eu acho que não é bom sair falando com qualquer um. Não, poxa, se tem um pastor, conversa com o pastor, fala, pastor, olha, eu não estou bem, a minha vida espiritual está bem. Sabe, se é casado, tenta falar com a esposa, com o esposo, e abrir o jogo. Né? E mostrar o sentimento, falar, eu não estou bem, eu estou tendo esse tipo de pensamento, eu não sou assim, pensar em morte, não é isso que eu quero. Porque realmente os pensamentos vêm, mas não é isso que você quer fazer. Mas como é eu? Você está lutando, claro. Vai ter que ter um esforço teu, porque assim, uma coisa que é importante, Rafa,
uma coisa que é muito importante é a questão que a gente fala muito lá na Abundant Life, que é a questão do autoconhecimento, de você se conhecer. Então, assim, eu abrindo meu coração, quem me vê, vão me ver assim, um cara alegre, um cara feliz, um cara pra cima, um cara animado. Cara, eu sou animado, mas as pessoas às vezes não sabem a força que eu faço. Porque se eu piscar os olhos e não vigiar, sabe o que eu vou fazer? Eu vou ficar sentado no sofá, olhando para o teto, sabe? Eu vou entrar para dentro de mim e ninguém vai me achar. E aí eu vou começar, sabe? Porque cada um tem um jeito de funcionar. É importante as pessoas saberem como elas funcionam. Quando a gente vai para Gálatas, que a gente vê lá o fruto do Espírito, aí o fruto do Espírito é paz, amor, alegria. Então, quantas pessoas não precisam da alegria? E quantas pessoas que são explosivas, que são, sabe, não precisam da mansidão, do domínio próprio? Sim. Então, assim, tem algo que cabe a nós, que é responsabilidade nossa. Sim, isso mesmo. Então, se eu sei que eu sou um cara que me deprimo fácil, eu sou um cara que assisto qualquer filme, eu choro, eu me emociono fácil. Eu sou esse cara, assim, eu sou sentimental, cara. Eu sou melancólico. Eu confesso isso, sabe? Então, o que eu preciso do fruto do Espírito? Eu preciso da alegria. Sim. Então, assim, eu busco isso no Espírito. Essa batalha na mente, é claro que a gente não quer pensar em derrota, não quer pensar em morte, não quer pensar em coisas que a gente... Mas a gente também precisa, porque senão a Bíblia não iria dizer para nós assim, olha, pensai nas coisas de cima. Sabe? A Bíblia, ela nos dá isso com... Olha, pensa, você quer sair do vale da depressão, da angústia, então mude os seus pensamentos. É claro que você vai fazer do dia para a noite? Não do dia para a noite. Mas é um esforço que a gente vai fazer diário, sabe? É um dia de cada vez. É verdade. Alcoólicos Anônimos, né? É um dia de cada vez. É um dia de cada vez. É um pouquinho hoje como você está. Né? Eu atendo pessoas e como você está? Às vezes a pessoa sai do atendimento, do aconselhamento e no outro dia, não, eu estou bem. Mas no segundo dia, a pessoa já deu um passo para trás. Verdade. E eu não posso dizer, nossa, seu fraco. Não, porque é uma luta. É uma luta. O inimigo vai lançar setas, dados. No início dessa quarentena mesmo, por eu saber também né, do meu jeito também, até estudando um pouquinho sobre isso, sobre a arte, sobre a música, por eu ser músico, assim, por eu ter arte, assim, nós músicos normalmente a gente é mais melancólico, a gente é mais, né, então... Super, qualquer um que trabalha com arte, música, pintura... E nessa quarentena eu falei, eu vou ter que tomar uma atitude, porque ou eu me desespero e fico a quarentena toda preocupado, ou eu confio em Deus. Porque é uma decisão que a gente tem que tomar todos os dias. Né? Ou a gente se deixa bater, lógico que tem dia, que, né, tinha dia que eu acordava e falava, nego, ó, eu até falava com a minha esposa, falei, nego, ó, hoje não tô bem, hoje tô meio pra baixo. Poxa, pode acontecer, mas é uma decisão você logo tomar e você precisa se respeitar também. Isso, né? Porque tem dia que tudo bem ficar, sabe? Pô, cara, tudo bem que você ficar, cara, tudo bem, hoje eu não quero atender ninguém. Hoje eu não quero falar com ninguém. Hoje eu não quero ouvir nada. Cara, tudo bem. Agora isso é aquilo que você falou lá no comecinho, né? Você passar por um momento de tristeza, você perder alguém, cara, você vai ficar triste. Né? A porta de emprego fechou. Cara, não, você vai ficar triste. Né? Às vezes você fica lá e fica assim, caramba, né? Mas logo trazer o que no seu coração? Logo trazer o que para sua mente? A promessa. O que Jesus falou assim, eu quero trazer a memória que me dá esperança. Sim, isso mesmo. Não é? Então, assim, tem uma parte que é nossa. É, verdade. Porque tem esses momentos que a gente acorda meio
né, pensativo, é bom que a gente até para refletir, fala, meu, calma aí, o que eu preciso melhorar? Calma aí, o que eu estou fazendo de errado? Poxa, um exemplo, esses 40 dias parados, calma aí, o que eu preciso fazer? Eu não posso ficar ocioso, eu não posso ficar, poxa, não estou de férias, não é férias. Não é férias. Procurar alguns meios, não, vamos trabalhar, vamos até isso tudo acabar. Então, às vezes, isso até mesmo acontecer para a gente refletir, falar, não, o que eu preciso fazer para melhorar? Né? E aí eu quero até colocar alguns pontos, lógico, a parte hormonal foi tratada, a parte psicológica foi tratada com remédios, só que a Bíblia fala que tudo contribui para o nosso bem. Nada vem por acaso, nada é um acaso. Não, tudo tem um propósito. E eu percebi que Deus começou a tratar no meu coração. Porque eu percebi dentro de mim que eu tinha muita mágoa. Porque até hoje eu não sei o porquê que meus pais se divorciaram. Nunca, eu e minha irmã, a gente nunca teve uma satisfação de falar, foi por esse motivo. Então, eu sempre entendia que eles desistiram por desistir. Isso é muito ruim. Né? Quando não tem. Aí eu vi que Deus começou a tratar em meu coração. Foi aí que Deus começou a tratar muito no meu coração em relação ao perdão. Poxa, meu pai nunca me ligou para pedir perdão. Só que, Rafael, e aí? Só que aí é uma coisa que o Senhor nos ensina, poxa, de uma maneira linda, assim, quando a gente libera perdão, a gente não está liberando o outro, a gente está nos libertando. É isso aí. Foi aí que eu liguei pro meu pai e falei, pai, aí a gente tem um contato, assim, né? Poxa, mas superficial, muito, mas respeito ele, amo muito meu pai, oro muito por ele. Mas, pai, fiquei muito chateado com tudo isso que aconteceu. Eu contei, né? Eu falei, poxa, o divórcio, isso trouxe tanto prejuízo pra gente, emocional. Poxa, nossa, sofremos tanto, né, por conta disso. Só que eu quero pedir perdão pro Senhor, porque isso gerou um ódio dentro de mim, gerou uma mágoa gigantesca. Eu quero perdoar o Senhor também. Então, poxa, isso foi como se tivesse tirado uma tonelada de cima da minha. Cara, que lindo. Então, gente, pega a visão aí. Isso mesmo. Primeiro, poxa, porque a depressão, às vezes, a pessoa sofreu um abuso, a pessoa sofreu agressão, a pessoa teve um divórcio, sabe, uma perca. Então, a palavra-chave é o perdão. Não tem remédio, não tem antidepressivo que tira esse fardo de 1 tonelada das costas que se chama perdão. Né? E é difícil, mas é necessário, é super necessário. Poxa, quando eu liberei perdão, eu vi que muita coisa mudou. A minha mente mudou, a minha maturidade como homem mudou. Eu vi que a depressão trouxe muito mais frutos do que qualquer outra coisa. Entendi. Me mudou como ser humano, me mudou a valorizar muito mais pequenas coisas. Poxa, e graças a Deus me fez crescer cada vez mais, me fez depender cada vez mais de Deus, aprender, porque no momento da depressão a gente aprende muito, a gente se cala, a gente ouve muito, a gente, poxa, então é muito mais, parece que não, né? Parece meio que loucura, mas não é, é muito benéfico, foi muito benéfico para mim, foi dolorido, chorei muito. Quantas vezes eu fui no banheiro da empresa porque eu não estava suportando aquela pressão? Quantas vezes eu não chorei ajoelhado? Quem nunca chorou ajoelhado no banheiro da empresa? Não, eu várias vezes, cara. Várias vezes. Quantas vezes? Poxa, mas foi um momento que eu percebi que eu estava muito mais próximo de Deus. Eu percebi que Deus, ele cuidou de mim, me orientou, colocou vocês como os nossos pastores para nos guiar.
Eu agradeço muito a Deus pelas vidas dos médicos também, que não desistiram, né? Que não, que sofreram tanto tempo essa discriminação, né? De médicos de louco. Poxa, graças a Deus que não desistiram. Graças a Deus. Eu agradeço muito. Graças a Deus. Agradeço muito a Deus ao Sérgio Mascola, ao Luiz Mascola, também médico hormonal. Entender, até mesmo a gente pode falar um pouquinho sobre depressão hormonal, né? Que, poxa, alguns hormônios que faltam no nosso corpo que também traz. Sabe o que eu quero? A nossa conversa tá tão boa, né? Eu até desliguei aqui os comentários para que a gente pudesse focar aqui na nossa conversa. Eu acho que isso aqui está ajudando tanta gente que amanhã não tem live. Certo. A gente podia continuar batendo esse papo na quarta-feira. Ótimo, beleza. Você topa? Topa, opa. Acho que o pessoal que está aí com a gente, eles vão topar. Deixa eu beleza. Aqui, né? Vou ativar os comentários, né? Gente, ó, habilitei os comentários. A nossa conversa está tão boa. E o que vocês acham aí? Quarta-feira a gente continua esse papo, não é? A gente tem muita coisa. Eu tenho as minhas experiências para compartilhar, as experiências da minha esposa. E tem muita coisa aqui que dá para a gente conversar e ajudar vocês, né? Rafa, cara, uma palavra que a gente podia dar para essas pessoas hoje, porque há muitas pessoas que estão realmente nesse momento de confinamento, não é? Assim, perdidas. Sim, verdade. Tem muitas pessoas que não sabem. Hoje a Beth estava falando com uma amiga, eu falei assim, nossa, eu preciso sair porque eu não estou aguentando mais, não é? Realmente, se a gente não fazer um bom uso da nossa mente, se a gente não fazer um bom uso do nosso tempo, a gente vai endoidar. A gente vai, não é? A gente vai entrar no estresse, na fadiga, a gente vai se desesperar. Fala um pouquinho, o que você fez aí nessa quarentena? Porque a empresa que você trabalha não estava funcionando, né? Você chegou a fazer algum curso na internet, está fazendo pesquisas, o que você está fazendo? Uma coisa que eu até tinha colocado como propósito mesmo, assim, para mim, na minha parte espiritual, foi ler a Bíblia, muito mais. Então, a gente está com um projeto de ler a Bíblia, né? Coloquei esse projeto para o Ministério de Louvor todo, a gente lê a Bíblia em um ano, né? Então, uma das coisas que eu parei para estudar muito mais a Bíblia, jejuar mais, isso foi muito bom. Aprimorar minha parte musical, né? Poxa, comecei a estudar um pouquinho mais, porque a gente está com um projeto de música, né, na nossa igreja, de formação de músicos. Isso. Então, comecei a estudar um pouquinho mais, para poder ter mais conteúdo para eles, na guitarra, tal, tudo. Na minha parte de joias mesmo, comecei a ver mais outros ourives também, né, ver como eles estão, o que tem de novidade, né, que essa parte... Porque, ó, peraí, deixa eu fazer o marketing aqui, o Rafa é ourivista. Ele faz alianças lindas, maravilhosas. O que você mandar para ele, tirou uma foto, dá para ele que ele faz 10 vezes melhor. Opa, eu faço isso mesmo, hein? As semijoias, fora as semijoias que ele faz e as mulheres ficam babando. Cada peça com designer próprio. O cara faz lindo. Vale muito a pena. É uma área que eu também amo muito, nessa área de... Há quanto tempo você trabalha como ourives? Esse ano vai fazer 15 anos. 15 anos? 15 anos. Comecei com 16 anos na empresa. Foi o meu primeiro emprego registrado e desde lá aprendi. Para várias coleções a gente já fez, né? Para várias feiras de joias. Poxa, muito legal. É um ramo que eu amo muito. Você fez joia para Vivara? Fez joia para... Fizemos já alguma coisa para Vivara. São um pessoal bem enjoado. Vivara é enjoado. Mas a gente faz para algumas lojas também, Monte Carlo, Cupido Joias. Poxa, a gente faz bastante joias para eles lá. E, poxa, é muito legal, é muito gratificante, né? Ver os clientes felizes, né? Ver os clientes felizes é muito gratificante.
Então eu tenho me aprimorado. Ai, que bom. Então você está aprimorando, seu ministério, está aprimorando sua vida profissional. Né? Hoje, quantos cursos foram liberados gratuitamente, né, por aí? Então, assim, pegar esse momento como um momento de preparo. Sim, isso. Um momento de preparação, que as pessoas possam, né, pegar esse momento, as mulheres, os homens, não é? Nem só de shopping viverá a mulher, né? Nem só de shopping viverá. Então, assim, pegar realmente, faz um curso. Esse é o momento da gente, sabe, afiado, né? A Bíblia Sim, diz, isso mesmo. se você não afia o seu machado, na hora de você trabalhar, vai ficar muito mais difícil. Então, que a gente possa aprimorar. Também estou lendo muito mais a palavra, também estou lendo os meus livros, também estou fazendo algumas coisas, trabalhando muito aqui, né? A pessoa não imagina aqui o quanto que a gente está trabalhando para a gente produzir conteúdo na internet, fazer os cultos online, as lives. Isso tudo dá trabalho, gente. Vocês não fazem ideia, né? Deixa eu ver se o Rafa volta aqui, que eu acho que deu uma pane aqui Nós vamos voltar na quarta-feira. Quarta-feira, anota aí, tá? Quarta-feira, 10h30 da noite, eu volto para falar sobre depressão com o Rafa, tá bom? E eu quero orar por você. Nós temos 2 minutinhos aqui. A internet do Rafa deve ter dado um probleminha lá. Eu quero orar por você. E se você conhece alguém que está passando por depressão, avise essa pessoa, tá? Avisa. Eu vou fazer uma arte para a gente postar, falando, olha, bate-papo sobre depressão. Quarta-feira, certo? Então a gente volta a falar um pouquinho do que a gente falou aqui, ok? E a gente vai acrescentar mais algumas coisas. Eu tenho certeza que vai ajudar vocês. Amém? Se você puder, feche os seus olhos em nome de Jesus. Pai, Tu és o Deus criador dos céus e da terra. E o Senhor é o Deus que nos criou com as suas próprias mãos. O Senhor conhece todo o nosso sistema. O Senhor conhece, Pai, o mais profundo do nosso coração. O Senhor, Pai amado, foi que nos formaste no ventre da nossa mãe. Foi o Senhor, Pai. Então, eu creio que o Senhor, Pai amado, tem todo o poder, Senhor, para trazer equilíbrio às emoções, para trazer saúde à alma, para trazer, Senhor, refrigério aos corações. Senhor, que o Senhor venha quebrar esse cárcere da alma, venha libertar os teus filhos, Pai. Pôr em liberdade os cativos, aqueles que estão aprisionados, Pai. Nós declaramos agora no nome de Jesus, não mais dependência de medicamentos para dormir. Nós declaramos, ó Pai, que toda malignidade, toda seta do inferno caia por terra e que o Senhor, Pai, traga alegria a esses corações. Eu ministro o shalom do Senhor, a paz do Senhor nesses corações, ó Pai. Dê a eles força, vigor, Pai, para se levantarem. Em nome de Jesus, eu lhe peço que eles confiem no Senhor, Pai, verdadeiramente, em nome de